Desde pequeno, nós deparamos sempre com situações que nos preocupam. Em todas as fases da nossa vida, independente qual seja, sempre irão existir preocupações. O que difere é que em cada etapa da nossa vida, as preocupações assumem características diferentes. E uma coisa interessante de se observar é que, conforme nós vamos passando as etapas da nossa vida, nós olhamos a etapa anterior e procuramos fazer uma pequena análise das preocupações que nós tínhamos naquela etapa anterior. E, na maioria das vezes, a conclusão que a gente tem é que muitas das preocupações que nós tivemos numa condição anterior eram preocupações muito pequenas pela dimensão que nós tínhamos dado a elas. É claro que na fase em que nós nos encontramos, a preocupação que nós temos é a que nos aflige da maneira mais terrível e dolorosa possível. Então, nós não podemos menosprezar a preocupação de uma criança na fase em que ela se encontra, porque naquele instante, para ela, é a preocupação mais pesada e forte que ela pode ter na situação que ela vive. Mas depois ela vai verificar que essa preocupação que ela tinha naquela idade não era tão grande. Mas ela só vai descobrir isso quando ela passar desse estágio. E conforme nós envelhecemos, essas preocupações vão mudando, chega a um patamar onde a idade não permite mais que nós continuemos e nós vamos partir dessa para melhor. E aí vai existir uma preocupação. De uma preocupação que a gente pode ter esquecido de viver, ter esquecido de ser feliz, ter esquecido de fazer coisas que realmente importavam, que é estar junto com quem a gente gosta, de observar as pequenas coisas, observar a maravilha do mundo e daquilo que a gente observa por aí e achar que a vida foi perdida ao longo de tantos anos com muitas preocupações que no decorrer das fases foram se mostrando, muitas das ocasiões, sem nenhum sentido grandioso na qual nós dávamos a ela naquela situação. Sabendo disso, eu acho importante a gente ressaltar uma coisa, que se as preocupações, numa próxima etapa, nós observarmos as anteriores e vermos que elas não são do tamanho que nós a damos, nós passamos a viver mais felizes, pois, de fato, as preocupações que nós passamos agora nem sempre vão se concretizar como coisas ruins. Muito pelo contrário, nós não temos o vislumbre do futuro. E no futuro é que realmente nós vamos ver o quanto importante ou quão relevante era a preocupação que nós tínhamos no passado. E digo para vocês, eu acredito piamente que a maior parte delas são preocupações irrisórias, sem nenhum sentido aparente para que nós possamos dar atenção em demasia a elas. Porque quando ficarmos mais velhos, nós vamos mudar as concepções. Então eu acho que é muito mais proveitoso nós observarmos as nossas preocupações como sendo algo que nós temos que resolver, mas não dimensionar elas de uma condição extremamente grande, mas sim dar o devido valor para que elas são. E a gente vai viver muito mais feliz e muito mais realizado. Mas não só as preocupações. O ser humano, parte dessas preocupações, consta em ser alguma coisa, em buscar algo que não se sabe o que se busca. As pessoas buscam alguma coisa, mesmo que elas não saibam. E eu acredito também, estudando um pouco, eu cheguei na conclusão pessoal de que todo o ser humano, ele busca uma coisa, que é ser feliz.
Não importa como. Ele faz o que faz para que ele seja feliz de uma maneira ou de outra. Ele escolhe caminhos que são caminhos triados pela infelicidade, para que se angarie coisas neste caminho infeliz, para que se tenha uma rota de escape para a felicidade. O mundo inteiro é assim. Pelo menos eu acredito que seja. Essa é uma visão minha. E pensando por esse lado, se nós fazemos o que fazemos para sermos felizes, independente da situação, por que então nós não dediquemos as nossas forças para que nós sejamos felizes? A gente costuma basear a nossa felicidade em terceiras coisas, como por exemplo dinheiro, a obtenção de certos bens, sucesso na carreira, constituir uma família, enfim. Mas ninguém pode sentir a sua felicidade por você, muito menos um objeto que é inanimado. A única sensação da felicidade que pode ser sentida por alguém é você mesmo por si só. A felicidade não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. E, gente, nós procuramos isso ao longo de muito tempo. É muito difícil algumas pessoas encontrarem isso, porque elas buscam aos arredores esta felicidade, mas elas esquecem de ver que a felicidade está dentro de si. Mas para chegar nesse contexto de felicidade, nós temos que ter alguns parâmetros para seguir. Novamente eu digo, eu tenho a minha visão pessoal disso. Eu segui. Para mim funcionou. Para mim deu certo. E eu vi que os verdadeiros parâmetros da felicidade constam na mais bela filosofia de amor, de carinho, de caridade que poderia existir por aí, que é a filosofia do grande mestre Jesus Cristo. Sem colocar nenhuma conotação religiosa, Jesus foi um grande sábio, pois ele sintetizou em uma série de palavras que foi transcrita pelos seus discípulos, uma conduta de vida tão exemplar, tão fantástica, que independente se existem coisas transcendentes ou não, este código de conduta é um código belíssimo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Sem caridade não existe salvação. Ajudar as pessoas, ajudar o seu semelhante, ter o pensamento puro, viver feliz na caridade, no amor, ajudar as pessoas. Toda a filosofia de Jesus encontra-se no mais sublime sentimento. E ele colocou uma conotação no sentimento amor que vai além das conotações que nós a damos. A conotação de amor entre homem e mulher, pai e filho. A conotação de um amor que não tem condições para que ele exista. O amor incondicional. E com base nisso, aos poucos que sigo, eu observo que este amor, esta sabedoria que Jesus permitiu a dar a nós, insere dentro dos nossos corações uma felicidade incomparável. Uma felicidade que nos leva a altos ares deste mundo, a sair da situação que nós nos encontramos, que pode, numa condição, estar difícil, a observar a fé no futuro, a observar que nem tudo está perdido, que o mundo é bonito, que as pessoas são boas, por mais que existam pessoas por aí que têm códigos de conduta que nós achamos reprováveis, segundo os parâmetros da nossa sociedade. Então, o amor, a filosofia que Jesus nos incutiu, eu acredito piamente que se nós seguirmos na sua pura essência, conforme descrito no Sermão da Montanha, nós teremos uma vida plenamente feliz. E ter uma vida plenamente feliz, você irradia sua felicidade aos outros. Eu acredito que viver dentro do escopo de ajudar os outros é a melhor forma para que a gente possa galgar uma vida feliz. Eu, como professor, faço o que faço com a maior alegria e com a maior felicidade do mundo. Não ganho muito. Os valores que me são repassados são ínfimos. Mas ainda assim,
Eu tenho um prazer imenso de fazer o que faço. Não preciso de prazeres alheios ou coisas desviadas dessa rota das aulas para me sentir feliz, para me sentir realizado. Por ora, se eu acredito que o objetivo da vida é ser feliz, eu posso me considerar uma pessoa muito realizada. Não vou dizer para vocês que a minha vida segue numa trilha perfeita, uma sinfonia que não tem nenhum desafio. Eu sou um ser humano, eu cometo erros, cometo falhas, eu erro diversas vezes. As pessoas erram comigo e eu fico triste. Eu não estou isento de nenhuma provação que os demais seres humanos estão passando. Eu passei por situações que, no instante que eu me encontrava, a preocupação tornou-se um vassalo da minha vida. Mas depois de um tempo, passado este período, eu observei novamente essa preocupação e vi que elas eram tão pequenas que eu não deveria ter gastado o meu coração na amargura dessas preocupações. E aprendi também a cada vez mais ter fé naquilo que nós somos incapazes de ver ou ouvir. Mas nós sentimos, de uma maneira ou de outra, cientificamente falando, não há como se provar isso, pois não existem ferramentas humanas capazes de fazer uma mensuração e reproduzir isso com sucesso. Também por dera, seres humanos são tão diferentes e a nossa capacidade de pensar, de viver e de agir são tão diferentes. Quem somos nós para afirmar que coisas além da nossa própria capacidade não existem? Como diria, não é porque nós não acreditamos que não exista. Eu acredito, eu vi e eu sinto essa harmonia do universo em comunhão com Deus, com base no que Jesus nos ensinou. Então, eu gostaria de dizer para vocês que não importa o que você faça, busque sempre ser feliz. Não se preocupe se você acha que você não vai ter dinheiro para isso ou para aquilo. Faça o que fizer com amor, com carinho e com dedicação. Não se preocupe com coisas anexas a isso. Elas virão como consequência da causa do seu trabalho e do seu amor no que você coloca. Pois eu garanto para você que a sua vida vai ser muito mais plena e feliz quando você vive aquilo que você acredita e aquilo que você ama. O dinheiro, que tantos nos preocupa nos dias de hoje, se teres fé no Criador, Ele jamais vai te desamparar e vai te dar aquilo que você realmente precisa. Que Deus abençoe a todos vocês. Um excelente Natal e uma ótima passagem de ano. Beijo no coração de todos.